Olá, eu sou Cleiton Carvalho e você está no canal Missões da Europa. Hoje nós damos continuidade à contextualização missionária, falando das curiosidades da cultura finlandesa. E eu estou aqui com a missionária Mirza Abreu e também com o Roberto Brandão, que é pastor e faz muitas outras coisas na Finlândia. E daqui a pouquinho você vai conhecê-lo e vai ouvir o que ele tem para falar com todos vocês aí. Meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Bom, Mirza, na nossa última conversa, então, nós estávamos falando sobre cultura e paramos num assunto que, aliás, nem começamos a falar, mas vamos voltar a ele hoje, que é sobre a culinária finlandesa, sobre comida, né? E todo mundo gosta de ouvir de comida. Então, o que a gente vai falar hoje sobre esse assunto, Mirza? Pois é, Cleiton. Hoje a gente vai falar de comida, só que aquela coisa, a gente é servo de Deus, a gente ouve a voz do Espírito Santo, né? O Espírito Santo me disse o seguinte, ele disse assim, olha, você vai continuar falando sobre o seu assunto, mas você vai honrar quem chegou antes de você aí na Finlândia. Então, eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Roberto. O pastor Roberto, a gente não é tão próximo porque a gente mora um pouco longe, a gente mora, acho que umas 3 horas de distância de carro, ele mora em Vanta, perto, ao lado de Helsinki, e o Roberto, ele é a pessoa mais habilitada que eu conheço aqui para falar de comida na Finlândia, e sobre as outras coisas que a gente vai fazer. Hoje eu quero ficar muito mais na parte de apoio, né? E ouvir a vida do Roberto é uma pessoa que, ele e a família são pessoas que têm construído uma história muito bonita aqui na Finlândia, em missões, e eu acho que a gente vai aproveitar muita coisa dele sobre culinária. E eu estou aqui apenas mais como ouvinte. Muito bem, então, Roberto Brandão, muito bem-vindo ao canal Missões da Europa. Fique à vontade para se apresentar. O seu nome eu já falei, mas o que mais que você pode falar para a gente já começar a se conhecer? Obrigado, primeiramente, é uma honra, né? Receber todo esse carinho da Misa, da missionária Misa. E foi muito bom encontrá-la algumas semanas atrás. Eu estava lá na cidade dela, fui cantar lá, e ela estava lá e trouxe já frutos do trabalho dela lá, né? Foi algo assim muito lindo, muito tocante. Eu pude abençoar o rapaz com um dos meus álbuns de presente no final e a pessoa que ela trouxe, algo muito lindo. Deus abençoe mesmo o seu trabalho que você está fazendo. Eu louvo a Deus por isso, que nós precisamos muito disso na Finlândia. Pois é, meu nome é Roberto Brandão, vim de Brasília, trabalhei na Jocum 96, 97 e jamais imaginaria mudar para a Finlândia. Os meus planos, quando eu estava na Jocum, eu sempre pensei que todos os missionários iriam para a África, né? Então, eu pensei, não sei falar inglês, então Deus me dá um país na África que fale português. E eu escutei sobre Guiné-Bissau. Então eu pensei, opa, então eu vou para Guiné-Bissau, porque lá não vou precisar de falar inglês. Tentei já estudar inglês no Brasil, já fiz escola particular e eu achava muito difícil. E até o momento que fui estudar depois na Inglaterra, e chegando na Inglaterra, as pessoas me perguntavam, por que você quer ir para Guiné-Bissau? Por que não Inglaterra? Por que você não fica na Inglaterra? Eu falava, não, Inglaterra é um país cristão, todo mundo aqui está ótimo, né? E aí eu comecei a ver a realidade da Europa. E nessa realidade, eu conheci minha esposa, eu tinha uma lista muito grande sonhando sobre a esposa, e nessa lista eu falava que eu queria uma mulher do fim do mundo, mas não exatamente da Finlândia, né? Eu falava fim do mundo, mas fim do mundo para Deus mim ouve, Deus ouve. poderia ser Rússia, poderia ser Polônia, o que fosse. E quando eu a encontrei pela primeira vez na escola bíblica, eu não sabia nada dela. Mas a primeira vez quando eu olhei, eu falei, opa, eu quero casar com essa aí. Eu pensei, rapaz, meu homem acabou de chegar na escola bíblica, já está atrás de mulher, né? Misericórdia. E de pouco em pouco eu fui conhecendo, mas mesmo assim eu estava muito focado, eu queria conhecer mais de Deus. E ela falou que era da Finlândia e tal. E depois, quando realmente nós vimos que era de Deus, Deus tinha planejado tudo aquilo, aquele encontro, eu vim para a Finlândia para visitar, que era engraçado, que era fim do mundo, e acabou sendo Finlândia mesmo, né? E quando eu cheguei na Finlândia, foi quando Deus falou, esse é o seu próximo lugar.
Eu vim só para visitar e eu falei, não, aqui não pode ser o meu próximo lugar. Porque, primeiramente, todo mundo sabe que eu amo frio. Todo mundo sabe que eu amo neve. Se eu vim para cá, as pessoas vão falar que é a minha vontade. O que não seria minha vontade seria morar num país de 40 graus acima, né, de zero. Não abaixo de zero. Ou 30 abaixo de zero. Mas 20, 30, não, 40. Imaginar morar na África, para mim, foi como morrer para mim mesmo. Eu falava para Deus, ok, Deus, eu vou para a África, eu vou fazer eu seguir a tua vontade. E quando Deus falou Finlândia, eu falei, não tem nada a ver, eu não vou poder vir para cá. E eu lutei durante 3 anos e terminei a escola bíblica, nós nos casamos, terminei a escola bíblica, e mesmo assim eu falei, não vou. E até um dia que Deus falou, o que você quer, a minha vontade ou a sua vontade, ou a vontade dos homens? Porque a vontade dos homens, você pode ir para a África e você vai ser um missionário na África, como seu pastor que é no Brasil, como seus irmãos, amigos. A Jucum será bem representada se você estiver como missionário no Brasil, mas é isso que eu quero para você. E aí Deus me trouxe para a Finlândia e observando toda essa questão de que na Finlândia parece que tudo está bem, né? A missionária Misa pode falar sobre isso. Parece que tudo está ótimo, tudo é perfeito, porque tudo funciona, médico, escola. Mas nós sabemos que a verdade não é essa. A gente pode ter tudo, mas se não tivermos Cristo, é a mesma coisa de não termos nada. Às vezes nós temos países na África que são muito mais felizes porque eles buscam a vontade de Deus do que a realidade da Finlândia, que é 3 a 5% de cristãos, né? Então essa é a minha introdução. Pode perguntar agora, senão eu tenho muita história. Se não falar, eu vou continuar. Não, vamos lá, muito bem. Eu só vou mostrar aqui a moça do fim do mundo. Aí, Como ela se chama, Roberto? Ana Maria. Ana Maria. Isso. Muito bem. Então tá aí, Ana Maria, que mudou o rumo da prosa. Mudou aí a história do Roberto. Bom, isso que você falou, Roberto, a gente aqui no canal Missões da Europa, a gente tem cerca de 400 missionários que estão hoje servindo na Europa como missionários. Legal. Além de mais de 10 mil pessoas que nos seguem em redes sociais, que participam dos grupos que a gente tem. Depois você vai conhecer um pouco mais desse trabalho que tem sido feito aqui desde 2016. Interessante. Mas a maioria de nós que estamos servindo a Deus na Europa tivemos um pouco dessa crise. Porque no Brasil a gente escutava isso, né? Que missionário de verdade vai para a África, né? Oh, Jesus! Porque a gente associa missões, na verdade o Brasil associa missões com necessidades extremamente ou estritamente sociais. E não é verdade, né? Nada a ver. A alma carece em toda parte. Pronto. Então, você você casou na Inglaterra ainda? Casei na Inglaterra, em Londres. Isso. E aí depois foi com ela para a Finlândia? 3 anos depois, isso. 3 anos depois. E realmente é importante ressaltar isso que você está falando, porque eu me sentia muito culpado quando eu cheguei em Londres, quando Deus falava assim, coloque todos os seus planos de molho. Ele não falou para mim, coloque os meus planos de molho. Ele falou, coloque os seus planos de molho. E aquilo eu pensei, mas que planos são os meus? Os meus planos são os seus. Eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida. E ali em Londres, eu comecei a pensar, será que eu estou começando a ter problema mental? Porque Deus me falou, eu vou para Guiné-Bissau. E aí Deus começou a falar comigo, você está aprendendo... Ué, engraçado, né? Você chegou em Londres, 4 meses já estava falando inglês. E antes você não falava. Será que por que Deus está te preparando para falar inglês? Claro, eu pensava para ajudar em missões. Mas só que isso é muito importante, a gente quebrar essa condenação que a gente vive na cabeça da gente, que se a gente não for para a missão daquele lugar que é, da maneira que o missionário pensa que é, e que tem que ser feito, se a gente não fizer daquele jeito, vai se sentir condenado para o resto da vida. Nós temos que quebrar essa mentira. Porque muitas pessoas são usadas em vários locais do mundo sendo bênção. E na Europa nós precisamos muito. Aqui na Finlândia, por exemplo, tem muito... Agora nós não escutamos muito, mas antes tinha muito suicídio, né? Nós sabemos que ainda tem na Finlândia, mas não é assim tão escancaradamente, né? E pelo fato de serem muitos, eles às vezes abafam os casos. Né? Morreu de tanto remédio, morreu de depressão, tudo e tal. Mas na verdade se matou
O pai da minha esposa mesmo, ela tinha 5 anos quando ele se enforcou, né? Ele morreu. E casos assim não são assim um caso ou outro. E outra coisa também, a gente coloca muito missões, é o seguinte, para você ser missionário, você tem que estar com o microfone pregando, gritando no meio das praças. E é só isso que é missões. E isso é totalmente errado. Deus nos usa de várias maneiras, de maneiras criativas. Por exemplo, para mim, eu tentei me enquadrar, Cleito, dentro desse tipo de missão. Certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para Guiné-Bissau, eu vou chegar lá numa tribo que ninguém nunca escutou falar de Jesus, vou começar a cavar uma fossa, aí vou falar sobre Jesus, todo mundo vai ficar pulando, alegre, dançando pro resto da vida, até Jesus voltar, porque é isso que é missões. E aí a gente vai ficar indo gritando nas feiras e falando sobre Jesus e pronto. Até que Deus falou, peraí, mas eu te chamei para cantar. E eu falei, não, mas cantar não tem nada a ver. Isso aí eu posso fazer assim, entre a hora da oferta. Você cozinha. Não, mas eu posso, qualquer pessoa que chega em casa eu faço. Mas só que Deus começou a me usar de maneiras interessantes. Em Londres, eu estava na escola bíblica, eu ainda ficava um pouco sem graça, achava que eu não sabia falar inglês, não dava para comunicar. E nós tivemos aquela peça, sabe aquela peça Mãos Vazias? Uhum. E eles convidaram os alunos da escola bíblica para fazer parte. E essa escola bíblica é uma escola de uma igreja pentecostal na Inglaterra. E é uma igreja muito, muito grande, 10 mil pessoas. E eles alugaram o Teatro da Rainha para fazer essa peça lá, Uau. na Páscoa, 2003. E eles falaram, eles vão usar todos os alunos. Aí eu pensei, pronto, né? Minha esposa vai escolher para ela ser o anjinho. E eu já estou imaginando quem vai ser o Satanás, né? Para honra e para glória de Deus, né? A gente é usado para tudo. Escolheram Satanás, e não era eu. Escolheram as pessoas que iam crucificar Jesus, não era eu. Aí eu pensei, quer saber? É bom porque eu fico do lado de trás, eu fico na rua distribuindo folhetos, evangelizando. E para minha surpresa, eles falaram, só falta um papel. Quem vai ser Jesus? Roberto. Eu falei, para com isso. Uau. Não. Que isso? Eu, Jesus? Não. Claro que não. Tem nada, né? Não. E aí eu falei, não, mas eu não quero falar, eu não sei falar muito inglês. Ele falou, você não precisa de falar nada. Você só vai ficar abrindo os seus braços esperando as pessoas virem para o céu. E eles fizeram aquela baita daquela produção. Isso foi em 2003. O lugar tinha espaço para 5 mil pessoas. Estava lotado aquela noite. Mais de 500 pessoas aceitaram Jesus. Glória a Deus. Numa noite. Glória a Deus. Não falei nada. Não usei microfone. Não gritei em praça. Não abri fossa para água, nem nada cisterna. Não é nem fossa, cisterna, não é o nome. Estou confundindo aqui. Uma fossa. Poço, isso. O português está falando um bocadinho. 21 anos na Europa já. Mas, e aí aquilo eu não comecei a entender. Por que eu estou num teatro da rainha, 5 mil pessoas, 500 vidas aceitaram Jesus, e eu não abri a boca? E ainda me colocaram como Jesus. No outro ano, de novo, quem vai ser Jesus? Roberto novamente. Já virou palhaçada. E já foi em outro teatro. Mais 400 pessoas aceitaram Jesus. E Deus começou a falar muito no meu coração. Eu trabalhei muito na área do louvor, na igreja. E Deus começou a falar o que realmente é missões. E quando eu vim para a Europa, eu vi. Ou quando eu cheguei na Finlândia, eu vi a necessidade. Eu vi a necessidade onde as pessoas sentem falta de um carinho, um abraço acolhedor, né? Sou muito conhecido aqui, muitas pessoas falam assim, o abraço do Roberto. Eu penso, isso é uma coisa tão normal que a gente faz no Brasil. Todo mundo abraça todo mundo. Não, seu abraço tem algo especial. Por mim, eu jamais acreditaria nisso, mas quando você começar a ver o que Deus pode fazer através da sua vida, nós devemos parar essas limitações, né? Então, eu cheguei em 2006 na Finlândia, e quando eu cheguei em 2006, mais ou menos alguns meses depois, eu estava em casa, no final de semana, um sábado, a gente só tinha nossa filhinha, a Sara, pequenininha, que nasceu aqui também na Finlândia, e eu comecei a cozinhar, e minha esposa chegou e falou, mas hoje é dia de folga, a gente vai ter visita aqui. Eu falei, não, mas esse tanto de comida que você está fazendo é para quem? Eu falei, pra gente. Não, a gente não vai ter como comer tudo isso. Eu falei, então eu vou dar para os vizinhos. Ela, não, vizinho, hoje é sábado. Sábado todo mundo vai para a sauna.
e você vai ficar batendo de porta em porta, incomodando as pessoas. Eu falei, ué, mas eles não comem comida não, é? Todo mundo fica na sauna com fome. Que história é essa, né? E ela falou, eu não vou incomodar os vizinhos não. Que a gente tinha mudado para a vila onde ela veio. Então, assim, ela bateu na porta, ela sabia que ia incomodar as pessoas. E eu peguei aquelas vasilhas de sorvete vazia e comecei a botar arroz, feijão, e carne, e tá. Enchi. E eu tinha um monte delas. Deu umas 15 vasilhas. E do lado de fora tava 25 abaixo de zero. Caramba. Frio. E eu saindo batendo nas portas. Oi, tudo bem? Sou seu vizinho brasileiro, acabei de mudar pra cá. E eu achando assim que o pessoal ia ficar assim, que bom, alguém do Brasil. E de repente as pessoas abriam e falavam assim, não tenho dinheiro. Ai. Eu falei, não é dinheiro. É de presente pra você. Obrigado. Puf, e fechava a porta. Eu falei, meu pai eterno. Eu acho que depois de umas dessas eu tenho que voltar pra Londres, né? E eu bati em 15 casas. Eu confesso pra você que na 15ª casa, eu pensei, se esse povo me tratar desse jeito, eu vou pegar essa vasilha, eu vou abrir e jogar na cara deles, que eu não aguento mais isso. E outra coisa, eu vou embora. Não, chega, não vou ficar mais nesse país, não. Frio demais, povo frio, sem coração. Em vez de falar, nossa, que legal, que tempero. Mas olha o que aconteceu. Eu entreguei a comida e a mulher nem falou obrigado. Ela ficou com a cara assim, parada. Eu falei, pronto, não sabe nem falar isso aí, tá bom, beleza. 3 dias depois, olha só o que acontece. Eu chego em casa, eu estava estudando finlandês nesse tempo, eu cheguei em casa, tinha uma cesta de frutas exóticas. Tinha manga, tinha, assim, para vocês... Exóticas para Finlândia, né? Pra Finlândia, Tinha, Exóticas caras. Isso. Tinha maracujá, abacaxi, tinha um monte de coisa. E eu perguntei para minhas pessoas, quem trouxe isso? Ela falou assim, olha, sabe aquela casa, aquela assim, essa? Eu falei, ixi, foi a 15ª casa, a última casa. Ela falou assim, olha, como estava muito frio, eles estavam muito preocupados que eles não tinham comida em casa, eles tinham que ir no mercado. E na vila, antigamente, 6 horas da tarde, fechava todos os mercados. Então, ela estava com problema nas costas, o esposo estava com problema no joelho, e ela ia pegar o carro e ia tentar ligar, porque ela não tinha aquecido o carro antes. Então, ela ia tentar ligar o carro. Se o carro funcionasse, ela ia comprar a comida, mas se não funcionasse, eles iam iam dormir sem comer nada, e no outro dia eles comprariam, que eles realmente não tinham como no mercado. Ela botou a jaqueta, quando ela abriu a porta, eu apareci. E no que eu apareci, ela não conseguiu nem falar oi, nem obrigado, nem nada, ela ficou sem entender. E quando eu entreguei a vasilha, ela olhou, fechou a porta e voltou e mostrou pro esposo. Aí o esposo virou e falou, vai no mercado, traz uma vasilha de sorvete. E cadê a comida, né? E ela explicou quem que era. E eles ficaram, comeram e foram dormir, mas ela ficou pensando, como que ele sabia que a gente não tinha comida em casa? Como? Porque ninguém poderia avisar. Então, por causa disso, uma certa vez eu estava pregando num local e uma repórter estava lá. E ela perguntou, posso fazer uma entrevista com você? E ela foi até a vila onde eu estava. Aí começou a mostrar o meu trabalho, que não é um trabalho assim, nenhuma organização, nenhuma que é planejado, que tem o website, não tinha nada. Era assim, simplesmente eu fazia por amor. Sim. E por causa disso, as coisas foram fluindo. E nisso nós já tínhamos a igreja. Calma, Roberto. Vamos lá. Você toma a frente, porque o Roberto vai, ele tá certo. Eu vou falando e tem muita história. Pronto, espera aí que você vai falar tudo. Tudo que dá para falar nessa entrevista. Mas é interessante a gente pontuar para quem está nos assistindo, para quem vai assistir isso no canal Missões da Europa, porque assim, a gente ia falar de culinária, mas como a gente falou antes em off, graças a Deus, e a Misa falou, é o que Deus tem nos dirigido. Eu acho que o assunto da live, ele é mais uma quebra de paradigma, Roberto. Primeiro, quebra de paradigma em relação ao campo. Deixa eu só pontuar isso aqui, que ajuda até o pessoal da produção, a produção aqui que a gente tem no canal para depois editar isso separado. Primeiro, uma questão de campo, porque isso acontece com muita gente que está se sentindo vocacionada, que ainda está no Brasil, que é a maioria das pessoas que nos assistem no Brasil, e estão pensando em ir para um campo, mas eu vou para lá, eu tenho sentido, desejo de ir para lá, ou a minha igreja, ou a minha missão
quer me enviar para lá, mas às vezes o Espírito Santo Isso, está falando outra coisa. exatamente. E está mostrando outras coisas, está sinalizando outras coisas. Então, não fique em crise, né? Hum, Permaneça em Cristo, ore, isso. observe o que Deus está fazendo para você entrar no que Ele Hum, está fazendo. Foi hum, como aconteceu com o Roberto. E outra coisa que acontece nesse sentido ainda é dentro do próprio continente, se eu posso dizer assim. Então, eu estou passando por isso, Roberto. Eu hum. e agora estou vindo para Portugal, estou começando a plantação de uma igreja e eu resisti muito, eu não queria também. Né? Eu sou muito sincero e a minha igreja aqui que eu estou plantando, os meus discípulos sabem. Eu estava já para voltar, arrumei algumas coisas em Portugal e estava para voltar para a França. Mas as portas, os sinais, tudo Hum, cooperando para isso. Então, assim, o Roberto já viveu isso, eu estou vivendo, mas você que está nos assistindo, que talvez esteja também aí nessa crise, né? Deus sinalizando para você uma coisa e o seu coração querendo outra, e a pressão, isso que o Roberto falou é muito interessante, a pressão, às vezes, de quem te enviou, ou de quem você tem que prestar alguma conta. Na verdade, a gente tem que prestar conta a Deus. O meu isso. pastor, Roberto, a entrevista é com você, mas eu vou falar também. Não, pode falar. É um debate, é muito bom, eu gosto disso. O pastor da minha igreja que nos enviou, ele faleceu já há um ano e pouco. E era um homem muito querido pela igreja, foi assim, mas ele teve uma enfermidade, enfim. Mas antes, quando a gente estava na França, a gente tinha uma possibilidade de, dentro da França, de se mudar também. E tudo eu falava com ele, pastor, tem essa oportunidade, tem isso, tem aquilo. E aí ele pegava e analisava. Ele, peraí, Cleiton, vou orar, amanhã a gente se fala, vamos orar sobre isso. Aí no outro dia ele falava comigo, Cleiton, orei, e aí me fazia um monte de perguntas. E ele falava assim, Cleiton, você está aí no campo, eu confio em você, nós enviamos você com essa confiança, com a bênção de Deus, com a direção de Deus, só que você que está vivendo. Você que toma a decisão aí com o Espírito Santo. Isso. O que Uau. Deus te direcionar, o que Deus te falar, nós estamos com você. Isso me dá até hoje muita paz, Que né? bênção, bênção. Me dá muita. Então não tinha aquela coisa de pressão e o nosso nome Todo e a isso é nossa importante. igreja, né? Mas e como isso é importante, o que ele fez, porque eu também sempre tive apoio dos meus pastores. E por incrível que pareça, eles me enviaram assim. Financeiramente não era questão, era questão de abençoar, porque É isso mesmo, nós também. eu sempre recebi muito sobre isso, porque até mesmo quando eu fui trabalhar na Jocum, ninguém queria que eu fosse, porque a Jocum na nossa igreja estava com o nome totalmente difamado. É 3 verdade. missionários foram para a Jocum, a igreja enviou, quando voltaram, falaram mal que só de toda a missão, e quando foi na hora de ir para a Jocum, minha família toda estava contra, e os pastores estavam, será que isso é de Deus? E eu falei, olha, eu sinto, eles falaram, então você pode ir. Eu fui, e quando eu cheguei lá, eu trouxe uma nova imagem da Jocum. Essas 3 pessoas que foram para a Jocum eram pessoas que não estavam se alinhando com o prumo de Deus na missão. Eles estavam brincando na missão, estavam dormindo até mais tarde, perdiam as devocionais para ficar dormindo, não faziam as coisas que eram para fazer, reclamavam de tudo. Então, eu sempre fui muito, muito ligado à liderança da igreja. Eu sempre achei que isso foi muito importante. Então, quando as pessoas não poderiam me ajudar financeiramente, eu ainda falava, mas eu quero a sua bênção. E eu recebia a bênção. Então, Isso. quando eu vim para a Europa, eu também tinha essa bênção. E meu pastor sempre sabia disso. E ele sempre me honrou em relação a isso também. Que ele falou assim, olha como o Roberto foi. Ele foi de acordo com a vontade de Deus. E ele também me dava essa liberdade. Então, assim, claro que pelo fato de ter o respeito, eu ficava, poxa, mas e se eu for para a Finlândia? O que eles vão pensar? Mas no final, eu tinha essa bênção. Tanto é que agora, em 2016, quando eu fui gravar o meu primeiro álbum, eu gravei lá no Brasil. E a igreja, que era uma igreja bem, bem pequena, cresceu muito. E assim, e o coração dele é o mesmo. Isso que me Benção. alegra muito, sabe? O coração dele é exatamente o mesmo. Por mais que tem várias pessoas que falam mal dele, que diz que ele é assim, assim, assim. Mentira. O homem tem um coração lindo e cedeu toda a igreja pra gente com toda a iluminação, que coisas assim, se fosse pra gente alugar, seria R$ 6.000, só o aluguel de luzes. Ele falou, olha, tudo aqui, pode usar tudo. Ou seja, uma noite que eles poderiam ter um culto normal, foram 2.000 pessoas na noite do lançamento, e eles cederam tudo, não paguei nada.
Mas só que as pessoas não sabem disso. As pessoas olham e falam, porque eles estão atrás de dinheiro, coisas assim. Isso é mentira. Então, assim, por isso que eu sempre fico de acordo do lado da liderança, ora e abençoe. E eu louvo a Deus que você também fez isso, e esse pastor, né? É. E a gente ficou nessa crise. Muito, muito interessante isso. A gente ficou nessa crise, mas depois que Deus confirmou, não é esse o tempo. Eu falei com a pastora, a esposa dele, né? Que é a esposa dele. E pronto, Deus confirmou. Agora, uma outra coisa, Roberto, sobre o que você estava falando, antes da gente entrar aí nos seus talentos. Vamos lá. Uma outra quebra de paradigma é que você não foi bater na porta das pessoas para entregar um folheto, para convidar para uma reunião da igreja, nada disso, né? Você foi entregar, você foi se comunicar, fazer amizade. E Jesus, no final das contas, ele diz assim, eu já não vos chamo servo, vos chamo amigo. E essa semana, por acaso, eu ouvi alguém falando sobre isso. Cara, se Jesus fez amigo, ele veio aqui, eu acho que isso aí é uma estratégia para a gente também, a gente fazer amigo. E através da nossa vida, né, nós vamos comunicar a bênção. E aí o que quebra mais Amém. ainda o paradigma é que você é um homem de Deus, o Espírito Santo te induziu, te inspirou a fazer uma comida e distribuir para as pessoas. E foi um choque, né, positivo para alguém que estava precisando de comida. Você Não, não e é sabia. isso. Não, e se você for ver que interessante, que para mim era assim, eu tô só ministrando amor. É uma das formas que eu achava assim de abençoar, mas só que depois daquilo eu vi o quão importante que era. Na verdade, existia um casal que, porque eu não sei como é que funciona em Portugal, mas aqui na Finlândia os carros são assim. Como? Eu acho que Portugal nem precisa disso, porque Portugal não chega a ser tão frio como aqui. Mas aqui, por exemplo, se dá menos 20, menos 30, você precisa de aquecer o motor do seu carro. Então, os carros, mesmo que vêm de outros países, eles são adaptados na frente. Eles têm tipo que uma tomada na frente que você coloca um cabo. Sim. E aí, o lugar que você estaciona seu carro tem uma tomadazinha. Então, você coloca ela também e programa o horário. Então, é recomendado que você aqueça durante 2 horas antes de você usar, né? Então, o que acontece? Por causa disso, eles iam ficar sem comida. Porque o carro deles não era um carro novo. E nem sempre, às vezes até um carro novo também. Você pode tentar ligar e não funciona, porque congelou. Então você liga aquela tomadazinha e 2 horas depois o carro o motor já está aquecido. Então, assim, acabou virando um testemunho e acabou virando até uma questão de outras pessoas acabarem assistindo esse programa, que foi ao ar em 2013. E eu pensava assim, não, que bom, então eu posso continuar fazendo isso é a minha vida. Mas só que até um dia, Cleiton, eu estava pregando na igreja e Deus falava assim, a hora de sair das 4 paredes. E eu ficava pregando para todo mundo isso. Sim. É hora de sair das 4 paredes. E aí minha filha falou assim, pai, eu queria... Pai, ela sempre foi muito assim. Quando ela era pequenininha, ela falava assim, pai, um dia eu vou aparecer na revista. Eu falava, tá bom, minha filha. Um dia eu vou gravar um CD. Tá bom, minha filha. Um dia eu vou aparecer na televisão. Tá bom, minha filha. Um dia eu vou ter um programa de televisão. Tá bom, minha filha. E ela ficava o tempo todinho. Pai, eu posso fazer parte daquilo? Eu, não, minha filha, mexe com isso não. E aí, quando foi 2017, ela falou assim, pai, eu posso fazer parte do Junior Masterchef? Sim. Então, minha filha, ela chegou e perguntou, pai, eu posso fazer parte desse programa? E ela tava assim, tinha completado 10 anos. E eu pensei, vai ser um monte de criança, né? Nem vai acabar escolhendo. Vai, minha filha, escreve aí, vai. E ela foi e se inscreveu. Mandou e-mail, tudo e tal. Aí eles mandaram só uma pergunta assim, faz uma comida, sua comida predileta e manda um vídeo pra gente. Aí ela fez a comida. Aí dali eles já mandaram, falaram, olha, foi muito bom. De todas as crianças que estavam competindo, eles escolheram 60. E dessas, isso aí, Sarinha. Esse já é esse já é nosso programa de comida agora que a gente tem. Que tem no programa aqui, no canal, na televisão, Alpha TV na Finlândia. Mas aí em 2017, aí ela veio, pai, e agora o que eu vou fazer? Não, filho, então vamos fazer assim, vamos colocar você, vamos lá nesse dia que eles tinham escolhido 60 crianças para ir para a próxima fase. Aí ela tinha que levar alguma coisa, então ela quis fazer pudim de leite condensado, então ela fez, levou. E chegou lá no dia, dessas 60 crianças, eles iriam escolher 11, ou 12, né? Aí escolheram a Sarinha para ser o dos 12. E ela era assim, uma das mais novinhas
lá, né? E ela foi muito bem no programa. Quando ela saiu, ela estava entre os 6 melhores, né, da Finlândia toda. E ela foi a mais novinha a sair de lá. Depois que ela saiu, só tinha crianças assim de 13, 14 anos. E ela tinha 10 aninhos só, né? Então, assim, ela foi muito bem nesse programa. Mas só que uma pessoa tinha dado uma palavra na igreja e tinha falado o seguinte: uma porta vai abrir para outra. Eu não entendi direito aquilo. E aí, um dia, minha esposa vai e vê um anúncio do The Voice. Fala, olha, você poderia participar disso. Aí eu, não, negócio de ficar cantando. Nunca fui para competição de cantar vou fazer 40 anos, né? Que história é, pastor, 40 anos, ficar competindo com um menininho tudo pequenininho, querendo ser o The Voice da Finlândia, né? Falei, não vale a pena isso, não. Mas Deus falou comigo também. Aí ela pegou e só falou o seguinte. Ela olhou assim, mas só que as inscrições acabaram. Quando ela falou as inscrições acabaram, aí eu falei, não, agora eu quero. Aí eu fui atrás. E aí tava assim, venha cantar no karaokê no sábado agora. Eu falei, cantar no karaokê. E aí eu, quer saber? Eu perguntei pra eles, e eu fui no karaokê. Quando eu cheguei lá, cantei, então eu pensei, eu acho que isso aqui deve ser só palhaçada, isso aqui deve ser só pra aumentar o número de pessoas, pra dizer que... Mas ele já deve ter escolhido todo mundo, né? Uhum. E uma semana depois eles mandaram uma mensagem, ei, parabéns, foi escolhido pro programa. Eu falei, palhaçada, eu não acredito. Porque eu cantei naquela... Não era nem pra jurado nem nada, era uma câmerazinha, ficava lá no bar, e eu cantava pra aquela câmera, e a música eu escolhi, e pronto. E eu fui pro programa, mas só que quando eu fui pro programa, Deus também tinha me dado uma palavra, que era para influenciar ali naquele programa, né? E eu fui pro programa, e eu sabia que eu não ia ganhar o programa todo, mas eu estaria ali até o momento que Deus queria que eu estivesse. E foi assim que aconteceu. Eu comecei a estar no programa, minha voz começou a destacar. Eu via pessoas que eu pensava assim, poxa, essas pessoas têm muito mais talento do que eu, né? O que eu tô fazendo aqui? Essa era a minha pergunta. O que eu tô fazendo aqui nesse programa? E um dia, quando eu fui cantar, quando eu terminei, porque no lugar tinha 2.200 pessoas, e quando eu terminei de cantar, as pessoas começaram a aplaudir. E levantavam, aplaudiam, e eu comecei a chorar. As pessoas não entendiam, porque achavam que ele deve estar feliz que ele passou de fase, né? Mas na verdade eu estava chorando porque eu sentia a presença de Deus ali. Como se eu estivesse numa vigília quando eu tinha 7 anos de idade. E eu não entendia. Eu falei, o que é isso? Essas pessoas não são cristãs, eles não estão gritando glória a Deus, eles estão aplaudindo para mim. E a glória, eu sempre aprendi a dar glória a Deus. E ali Deus falou para mim, eu falei para você, eu tenho ministrado através de você para que as pessoas possam estar pregando fora das 4 paredes. E eu te trouxe aqui para pregar fora das 4 paredes com seu testemunho de vida. E o leão quer rugir nesse lugar. E as pessoas, eles batiam palma, eles se arrepiavam, faziam assim com os braços, como se eles estivessem sentindo algo tremendo. E eu vi que era a presença de Deus que estava sendo derramada naquele local. E ali eu pude entender, missões é isso. Jesus tinha amigos. E quem eram esses amigos, as pessoas que ele andava na rua, pessoas que eram rejeitadas. E quando eu cheguei naquele programa, eu comecei a entender, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? E coisas que o jornal escrevia, o mais votado da semana, né? O mais querido. E eu comecei a pensar, peraí, alguma coisa está acontecendo. E aí você vê que realmente são pontos de missões que a gente nem entende. E só para terminar esse pedaço do programa, o rapaz que estava, não jurados, eu não sei como é que fala em português, mas as 4 pessoas que estavam na cadeira, o que tinha me escolhido, Deus tinha um propósito na vida dele. Antes dele ter me escolhido, antes das cadeiras virarem, minha esposa sempre falava assim, ó, escolhe aquele lá. E eu ficava sempre perguntando por ele, quem que é aquele lá? Não, esse aí é legal, mas você pode... Mas ele assim, escolhe aquele ali eu acho que ele é mais voltado para Cristo, tal, não sei o quê. E nisso, quando foi no dia, assim, porque o programa é assim, né? Primeiro você canta, aí tem as cadeiras que viram. E se alguém virar, você continua. Se não virar, você vai embora. E minha esposa estava certa que as 4 cadeiras iam virar. Mas naquele dia só uma cadeira virou. E foi o cara que eu estava perguntando o tempo todo. Esse cara, eu pude virar amigo dele. O programa acabou. E poucos meses depois ele faleceu.
Ou seja, será que Deus não tinha um propósito com a vida dele? E sabe o que ele falou para mim no programa? Ele falou na frente de todo mundo. Tem pessoas que querem amizade, mas tem uns que trazem amizade. E Roberto, você foi uma pessoa que trouxe a amizade do teu país para cá. Ou seja, missões. Então, não foi só missões de cozinhar ali numa escola, fazer peças nos intervalos, como eu era acostumado. Deus me trouxe um novo tipo de missões. E por isso que eu encorajo as pessoas a escutar de Deus o que Ele está chamando você para fazer. Porque, por exemplo, hoje eu pastorei uma igreja, pastorei. É um dos tipos de missões que eu faço. Mas isso não me impede de cozinhar. Agora, no tempo do corona, eu e minha filha, a gente não tinha como fazer cantar nos locais, então a gente estava em casa. O que nós fizemos? Nós começamos a cozinhar. E a gente começou a levar comida. De porta em porta, nós fomos 523 casas levando comida. Em questão de poucas semanas. Isso também é missões. Agora, quando é para pegar um microfone, a gente também pega. É missões. E depois esse programa de televisão, que você já botou algumas fotos aí, também é missões. Nós estamos ali por quê? A maioria dos programas de televisão ou a mulher divorciada, ou é de casal que vive no mesmo relacionamento. E Deus começou a ministrar as famílias. E a gente entrou como família. E fomos convidados para esse programa de televisão. E agora nós temos esse programa que é tudo baseado em família. É o pai, a mãe, a filha, o filho cozinhando, né? Então isso é uma das coisas que a gente tem que realmente estar observando. Isso, esse é o nome do programa. E eles colocaram o nome de programa Bom Apetite, né? E a gente cozinha, faz comidas do Brasil, comida italiana, comida inglesa, porque eu morei em Londres durante 8 anos. E onde a gente passa, onde a gente canta, que nós somos muito chamados para cantar, em eventos, em feiras grandes, né? E a gente chega lá, canta, e eu uso todas as armas que Deus me dá. Todas as armas. E nisso a gente vê, talvez ali naquele dia a pessoa não aceite a Cristo, mas depois você vê os mesmos rostos que estavam naquele evento começando a seguir a gente. E quando eles estão nos seguindo, esse é o álbum que eu lancei agora ano passado. Depois do programa The Voice, eu tive um contrato, né? Sim. Esse é o programa de comida. E depois esses rostos que veem a gente cantando nos locais, eles começam a me seguir. E nas minhas redes sociais eu sou quem eu sou. Eu coloco escrituras, eu coloco passagens bíblicas. E eu vejo muitas dessas pessoas gostando, curtindo, seguindo. Então essa é uma maneira também de evangelizar a mídia, né? Então a gente não pode rejeitar nada daquilo que às vezes a gente pensa que é uma coisa boba, simples, mas a gente pode estar ganhando pessoas para Cristo. Em 2016, esse foi o ponto principal. Por que eu comecei a gravar álbum? Eu já pensei, talvez essas promessas que tem para minha vida vai ser para as minhas próximas gerações. Minha filha vai gravar um álbum, coisas assim. Em 2016, eu fui fazer um cruzeiro. Saúde. Eu fui fazer um cruzeiro. Que aqui tem esses navios, né, que sai da Finlândia para a Suécia. Você passa a noite no navio, aí durante o dia você está na Suécia, aí de noite você volta de novo no navio e tem um quarto para você dormir, você aluga, né? E minha esposa tinha ido para os Estados Unidos, eu peguei meus 3 filhos e fui para a Suécia. E eu ainda brinco com todo mundo que tá de saco cheio de ficar cuidando de casa, lavando louça, ou lavando roupa, né? Eu faço tudo dentro de casa, agora lavar roupa não gosto. Aí eu vi aquele tanto de roupa assim, eu falei, quer saber, eu vou fazer uma decoração de Natal aqui. Botando a decoração de Natal na roupa suja, falei, vamos para a Suécia. Peguei as crianças e fomos. E lá tinha um karaokê. E no karaokê eu fui cantar. Fui cantar uma canção. E quando eu saí do karaokê, isso foi em abril de 2016. Quando eu saí do karaokê, uma mulher veio atrás de mim, e eu querendo levar os meus filhos a dormir, que estava muito tarde, e ela falou assim, olha, eu quero dizer para você o seguinte, eu tinha escolhido me matar essa noite. Uau. O que ela ia fazer? Ela tinha escrito uma carta, que o esposo dela tinha aprontado com ela durante muitos anos, e ali naquela noite ela ia terminar a vida dela. Então ela foi pro karaokê, ela foi beber 2 copos, umas taças de vinho, e depois ela ia voltar e ia morrer, e quando ela encontrasse ela de manhã, estava com a carta do lado, né? E quando eu comecei a cantar, ela começou a entender que a vida dela tinha muito mais valor do que simplesmente terminar ali por causa do que o esposo tinha feito com ela. E eu confesso que naquele momento eu assustei, isso foi em abril de 2016. E aí eu já entrando dentro do elevador sem saber o que fazer, as crianças chorando, cansadas, com sono, e a mulher me falando que estava quase para terminar a vida dela. Então, como pastor, claro,
dá vontade de sair do elevador. Ei, peraí, deixa eu, né, conversar com você. Não, tem mais do que isso, minha filha, não faça isso. E ela, do nada, ela virou e falou assim, ei, não se preocupe, eu encontrei um sentido para minha vida. E as portas do elevador fecharam, eu fui dormir, eu passei a noite toda pensando, uma música pode influenciar na vida dessa mulher para que a vida dela não terminasse naquela noite. Então, o que acontece? Quando você vê tudo isso, você começa a imaginar uma música, não foi uma pregação, não foi eu falando João 3,16, bem alto, para ela entender. Foi uma canção só. Então, você começa a pensar, o que significa missões? Quem está atrás de missões? E quem te manda para missões? E onde você deve ir? E quando você for, a quem você deve temer? Quando você está em missões, quando alguém fala, você tem que ficar nesse país, esse é o local que eu te chamo. Será que você simplesmente tem que ir para trás porque você está com medo de que fulano, cicrano, beltrano vai achar? Ou nós devemos entender o chamado de Deus e irmos? E também, uma coisa que eu acho bem interessante, e quando as finanças faltarem em missões? Será que também a gente tem que ir para trás? Porque em 2010, Clayton, eu estava indo para o Brasil de férias. E o avião parou em Portugal. E de Portugal a gente estava indo para o Brasil e encontrou um monte de brasileiros dentro do avião. A gente começa, vai, começa, vem. E eles perguntaram, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor. Eles, você é pastor? Você está voltando para o Brasil por causa da crise, né? Eu falei, não estou entendendo. Como assim? Aí, não, porque aqui, ó, aquele ali é o presbítero, aquele ali é diácono, aquele é presbítero. Mas aqui em Portugal estava horrível. E no Brasil, tá tão bom que o salário lá, a gente já pode ganhar, a gente pode trabalhar de caminhão, que não tem problema. O trabalho que a gente faz em Portugal de caminhão, a gente está ganhando esse valor. Lá no Brasil vai ganhar muito mais. Aí na hora, eu não tive nem como responder aquilo. Primeiro, eu não estava indo para o Brasil por causa de crise, eu estava indo para o Brasil por causa de férias. Segundo, se a Finlândia tivesse crise e Deus me mandou para a Finlândia, eu teria que continuar na Finlândia. Porque eu não vim aqui por causa de dinheiro. Nós não estamos na Europa por causa de dinheiro. A situação, às vezes, aqui pode ser muito mais precária do que no Brasil. Às vezes, no Brasil, você pode ter uma vidinha balanceada, até os seus próprios parentes podem te ajudar em várias coisas. Isso não significa que a gente está na Europa por causa de finanças. Nós estamos aqui por causa de chamado. Tanto como na África. Se você for para a África, né, uma vez um missionário estava me explicando. Ele me ajudou muito quando eu cheguei na Inglaterra, missionário Antônio Lacerda. Ele trabalha no Quênia, não me lembro bem, mas ele falou, ele virou para mim e falou, Roberto, que ele viu que eu estava me sentindo um pouco ocupado de ter que estar trabalhando, eu estava trabalhando de lavar prato para estudar inglês. E ele falou, Roberto, você sabia que você não tem vergonha nenhuma de estar trabalhando, de ter que estar trabalhando? Não, mas é porque eu queria muito que os meus mantenedores me ajudassem, mas muitos estão falhando. Ele falou, eu entendo isso. E ele morou em Londres durante muitos anos, antes dele ir para a África, e ele falou, olha, ele trabalhava pela missão Amém. E ele falou assim para mim, você sabia que a missão Amém enviou algumas pessoas, investigadores, para Moçambique, alguns países na África, principalmente beira de praia, que eles estavam pensando que alguns missionários não estavam trabalhando como missionários. E para surpresa deles, eles viram que muitos missionários, eles estavam fazendo o quê? De segunda a sexta, eles iam para a beira da praia, passavam lá das 8 às 5 da tarde sentados com um copo de refrigerante. Final de semana, ficavam dentro da casa. E o trabalho deles mensal era mandar uma carta explicando sobre o trabalho de missões. E a cada 4 anos eles iam para o Brasil e eles passavam um ano trabalhando lá. Então quando eles chegavam no Brasil, eles ficavam super cansados que no Brasil eles estavam trabalhando. Mas quando chegava na África era um lugar de descanso. Ou então, eu estou frustrado, está passando isso e aquilo. E aí eles tiveram que mandar esses missionários embora. E muitas vezes nós temos missionários que estão na Europa morando em apartamentos com mofo, que não dá para pagar um aluguel direito. Porque os mantenedores falham, a moeda é muito mais alta, e a pessoa está ali batalhando para estar fazendo escola bíblica e ainda pregando e evangelizando. E isso, realmente, eu abri os meus olhos espirituais. Nisso eu pensei, poxa, realmente essa é a minha vida. Eu mal consigo dormir, porque o local que eu morava, o quarto era frio. Tinha umas moedinhas que a gente colocava numa maquinazinha para o aquecedor começar a funcionar. E às vezes eu chegava, não tinha dinheiro para botar o aquecedor
para ligar. E uma vez, sabe aquelas coisas quentes, que é bolsa térmica no Brasil? Aham. Você coloca água quente? Uma vez eu cheguei de madrugada, eu literalmente não tinha dinheiro para colocar aquelas moedas. Que eram moedas da Inglaterra de 50 centavos, numa casas velhas, antigas, que só ainda fedia a mofo. Quando eu cheguei lá, eu botei água quente, botei dentro da bolsa térmica, amarrei um pano ao redor e dormi com ela abraçado. De noite, quando eu mexi, o pano saiu e a bolsa térmica veio direto no meu corpo. Quando eu acordei, aqui tinha uma parte branca queimando. Uma queimadura por causa da bolsa de tão quente que estava. E estava sangrando. Nisso, eu ficava com medo de falar para as pessoas o que estava acontecendo. Não queria ir no hospital, porque eu não sabia se eu ia ter que pagar. E até que depois foi fechando a cicatriz. Mas só que as pessoas não entendem que missões na Europa não tem nada a ver com dinheiro. Que está todo mundo fluindo no dinheiro. Não, nós também estamos vivendo por fé e nós temos também os mesmos desafios como pessoas estariam na África ou na Arábia, né? E então, assim, realmente é muito importante a gente ver todo o porquê que a gente é chamado e obedecer mesmo quando for em tempo de crise. Porque em tempo de crise isso não significa nada. Em tempo de crise a gente tem que ficar onde Deus nos mandou. E aqui na Finlândia é isso que tem acontecido. Quando foi 2015, nós tivemos a crise do pessoal do Iraque entrando na Finlândia. E foi a primeira vez que eu vi a multiplicação na minha vida, você sabia? De comida. Nós tínhamos acabado de iniciar essa igreja que nós iniciamos agora, 5 anos atrás. Eu fui no centro de refugiado, aluguei um ônibus, peguei essa galera, Deus falou, cuide deles. Enchi o ônibus de gente, levei para a igreja, e um dia antes eu estava cozinhando. Eu fiz estrogonofe de frango, fiz arroz, fiz pudim, salada. E eu e minha esposa, nós preparamos um dia. Por quê? No centro de refugiados, eles estavam assim, loucos. O tempo todo sem saber cadê meu filho, cadê meu esposo, cadê não sei quem, não sei o quê. E eu cheguei lá e convidei e eles foram. Quando nós trouxemos, eu cozinhei. No tempo, nós não tínhamos finanças o suficiente para cozinhar para muitas pessoas. Você fez na igreja isso? Isso, na igreja, no prédio que a gente tinha. Deixa eu te perguntar só uma coisa para pontuar, para a gente não perder. Em alguns lugares aqui da Europa, a gente não pode fazer isso. Isso, exatamente. Não pode trabalhar com refugiados e falar de religião. Você falou e aí você podia, não? Não, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu cheguei no centro, eu perguntei para eles, aí, vocês precisam de alguma coisa? Eles começaram a falar, eu preciso de sapato, blusa e tal. Eu falei, olha, eu posso arrecadar. E foi bom que você falar isso, que realmente é isso que acontece mesmo. Quando eu fui explicar lá no centro de refugiados que eles estavam querendo ir, a mulher falou, não, tudo bem, eu vou explicar aqui para eles. 10 minutos depois ela me ligou e falou, o chefe não autorizou, porque é uma igreja e a gente não pode estar levando o povo daqui para aí, mesmo que você esteja pagando o ônibus. Mas aí só para pontuar, Roberto, isso não pode, por causa da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas, que tem esse protocolo. Isso. A ajuda humanitária não pode estar ligada com nenhuma religião. Isso, e também para acabar não gerando briga, porque você está levando eles para um local e você está forçando eles. Dentro da própria Finlândia tem a lei também, que você não pode forçar as pessoas, nenhuma religião. Mas aí o que acontece? Aí eu expliquei para eles, não, a gente não forçaria, a gente faria um dia de lazer, porque a gente está ocupado. Aí falou, não, tudo bem, mesmo assim não pode. Eu falei, então tá, eu vou ajuntar as roupas na igreja e vou levar para eles. Mas quando eu levei as roupas para eles, eles falaram, a gente ficou esperando você, que você disse que vinha buscar a gente. Aí eu falei, olha, eles não autorizaram. Aí eles falaram, mas somos nós que queremos. Aí eu, peraí. Aí fui lá de novo, falei, ó, eles estão me falando, eles querem, e pelo fato de eu saber da lei finlandesa, eu estarei alugando o ônibus e eu os buscarei domingo que vem. Agora, se vocês tiverem algum problema, conversem com eles. Aí ela, tudo bem. Eu falei, obrigado. Aí saí. Deus tem que pegar umas pessoas meio doidas assim, né, Roberto? Pra fazer tem, filho, porque senão não funciona não. Senão não funciona. Senão você vai ser... Eles vão brincar, pisar e bordar em cima de você. Aí o que eu fiz? Eu passei o sábado todinho cozinhando. No domingo nós pegamos um ônibus, levamos. Quando eu vi, porque eu tinha cozinhado para 70 pessoas. Então, as pessoas que estavam trabalhando com a gente, eu falei, olha, gente, não vamos comer
Vamos deixar eles comerem que eles estão com fome, vamos dar o dia de lazer para eles. Eu botei chocolate com fita adesiva debaixo da cadeira para eles procurarem, fiz brincadeiras, mostrei palavras em finlandês. A minha esposa, nós fizemos vários cartazes, o que significa isso em finlandês. Fizemos assim um dia de diversão para eles. E ali as pessoas foram chegando. Quando eu calculei, nós éramos 130 pessoas. Ou seja, da onde comida para 70 pessoas ia funcionar? Né? Não ia dar. E quando todo mundo tinha comido, um dos servidores virou para mim e falou assim: "Ei, pastor Roberto, vem almoçar." Eu falei: "Não, filho, deixa o pessoal comer." Ele: "Não, todo mundo já comeu." Eu falei: Não. Então vocês podem comer." "Todos nós já comemos." Eu falei: "Não é possível. Isso não pode." "Todos nós já comemos." Eu falei: "Vocês não." Gente, eu fiz comida para 70 pessoas. Eles falaram: "Não, você fez comida para mais pessoas." Eu não fiz para mais. Eu não tinha dinheiro suficiente. Cleiton, quando eu fui ver, tinha uma vasilha ainda de estrogonofe cheia. 2 vasilhas de arroz. E ainda salada. Então eu vi que realmente Deus multiplicou aquela comida. Não teria como. É impossível. Isso eu nunca vi na minha vida. Isso aconteceu em outubro de 2015. Essas pessoas, Deus falou para mim o seguinte: todo domingo você vai trazer essas pessoas e vai estar ministrando amor. E eu não pregava o evangelho, mas eu só ministrava amor na vida deles. 5 domingos depois, o Espírito Santo de Deus falou para mim: agora é hora de fazer o apelo. E muitos aceitaram Jesus. Glória a Deus. Batizaram, foram discipulados. Você vê que o amor de Deus é algo que a gente não pode colocar numa caixa. Então, servir a Deus em missões vai muito mais além do que pensar: eu vim aqui para os finlandeses. Eu conheço missionários que começam essas palhaçadas. Sabe que história é essa? Os finlandeses. Aí começa a rejeitar os russos que é aqui do lado, os suecos são aqui do lado, entendeu? Começa a tomar as dores do pessoal de guerra. E não é assim, né? Você tá aqui para todos. Então, quando os iraquianos chegaram, claro, não é barra fácil não, porque pode ter terrorista ali no meio, pode ter de tudo. Mas e várias igrejas, hein, vieram trazer sacolas pra gente na nossa porta, pra gente dar pra eles, que eles não tinham coragem de trabalhar com eles. Fala-me, Deus. Que missões são essas? As portas devem estar abertas para todos. Claro que a gente tem que corrigir, tem que exortar. A cultura deles é totalmente diferente, né? E tem a cultura satânica também que entra lá dentro. Opa, o que acontece na Finlândia não tem nada a ver. Então, aqui eles vão querer aprontar de qualquer maneira e volta para lá e vai seguir a lá, não sei o que lá. Não, aqui não. Então, eu tive que colocar regras também, né? Mas regras, até mesmo coisas básicas, de quando eles entravam dentro de casa, que eles nunca tinham entrado dentro de uma casa. Então, eles não sabiam que dentro da casa finlandesa você tem que tirar os sapatos, você entra de meia e você tem que lavar suas mãos, porque todo lugar você botou a mão do lado de fora em todos os locais. Então, eles nunca faziam isso. E já chegavam na casa de sapato, pisavam em todos os carpetes e ainda comia com a mão suja que vinha depois de ter passado pelo ônibus, o trem, o metrô. É uma coisa normal para eles, porque eles acham que isso aqui tudo é muito limpo, comparado de onde eles vieram. Então, a gente tem que entender que todas as nações precisam de escutar Cristo. Todas as nações que chegaram aos nossos pés, nós precisamos de chegarem perto de nós, precisam disso. Então, missões, é isso. É uma oportunidade que a gente tem, tanto na Europa, de você falar com pessoas de várias culturas, né? A Europa toda tem isso. Agora, Roberto, então vamos pontuar aqui algumas coisas em relação ao seu ministério aí. Você está na Finlândia, então... Eu queria pedir uma coisa, Cleiton. Eu vou ter que sair, porque eu tenho aula. Ok. Tenho aula, eu ainda estou na fase das aulas, ainda estou terminando, e eu queria agradecer, Roberto, você ter aceito. Eu sei que você vai ficar em boas mãos. Então, muito obrigado pelo convite. Nada. E eu queria só sugerir uma coisa, Roberto. Fala um pouquinho sobre essa culinária finlandesa, como é diferente. Fala um pouquinho sobre as diferenças da culinária que você encontrou na hora de fazer, tá? E também como você faz na igreja com a questão do finlandês, como você está usando o finlandês. Eu acho que é legal falar dessa questão, porque o missionário ele quer saber como é que é essa coisa do aprendizado. Eu, particularmente, estou numa fase que eu estou cheia de versículos em finlandês aqui para tentar decorar, para poder começar a falar também o evangelho em finlandês. E é um exercício duro, você sabe disso, né? Entendo. E também uma outra sugestão é dentro da questão da música. Você já falou legal, mas assim,
só para você não perder o link da questão da cultura. Porque dentro do teu testemunho, linka com a questão da cultura. Só a sugestão, tá? Tá bom. Mas era o que eu queria sugerir. E depois eu vou assistir. De camarote. Obrigado, Mirza. Obrigado, anotei aqui. Ah, Deus abençoe. Como é que sai daqui, pelo amor de Deus? É só fechar, né? É. Tchau, paz. Tchau, paz. Um abraço, tchau. Roberto, eu queria aqui pontuar. Você está há quanto tempo já na Finlândia? Quantos anos você está? Na Finlândia, 14 anos. 14. Ué, quem saiu foi o Roberto, não foi a Mirza. Não, eu tô aqui. Tá. Só saiu a sua imagem aqui, saiu da Mirza. Pronto. Então, você está há 14 anos na Finlândia. Sim, 21 anos de Europa e 21 14 anos na Finlândia. Certo. E aí você chegou aí na Finlândia, você foi trabalhar diretamente com o quê? Assim, quando eu cheguei, pelo fato da minha esposa ser finlandesa e eu já ter vindo aqui antes passear de férias, eu tive um entendimento que seria bom eu estudar finlandês primeiro. Certo. Porque o finlandês é bem diferente do inglês. O inglês, você pode estar morando em Londres, você aprende o inglês na rua, né? Mas a gente já escutou inglês. Finlandês é uma língua totalmente diferente. Então, assim, me falaram para estudar finlandês primeiro. Então, eu fui estudar finlandês, eu passei num curso que é para aqueles que são casados com pessoas finlandesas, que você tem essa possibilidade. Eles te dão 3 anos para você aprender a língua, né? Então, nisso, eu estudei de segunda a sexta, 7 horas todos os dias, finlandês. E eles dão aquele auxílio, que é como se fosse assim, praticamente como se fosse assim, desempregado, eles te dão auxílio e mais um dinheiro em cima, como se você estivesse estudando. Mas isso é porque eles não gostam de colocar assim como se as pessoas estão sem trabalho, então eles colocam como estudante. Entendi. Né, para a taxa no país não ficar muito alta. Mas assim, na verdade era como estudante, eu estava estudando mesmo. E eu estudei, mas só que eu não... Depois de 1 ano e meio estudando finlandês, eu também comecei a aprender russo, porque o pessoal dentro da sala começava a falar russo. Então, eu falei, chega, eu acho que eu preciso continuar no finlandês agora, porque eu estava vendo um monte de vocabulário em russo. E aí eu fui estudar enfermagem, porque Deus falou para mim sobre a questão de entrar dentro da cultura, que seria muito importante para mim. E hoje eu moro aqui em Arvenpää, a igreja é em Vanta, são 2 cidades perto da outra, mas aqui na área da capital. Mas eu morei no interior, que é 55 quilômetros da Rússia, onde eu morava. Morei lá durante 9 anos. E Deixa eu 2006, localizar o pessoal aqui. Se você puder me ajudar, eu vou compartilhar o mapa, você vai me dizendo aqui para que o pessoal possa ver. Isso. Se você ver aqui... Deixa eu ver aqui. Aqui tá Wanda. Você tá vendo? Isso, mas agora eu vou mostrar para você. Se você for indo para o outro lado... Para cá? Onde é que você tá? Eu tô aqui. Expo. Não, vai para o outro lado, para outra direção. Pra outra Isso, direção. vai indo, vai indo. Uvo. Vai pegando essa pistazinha aí e vai subindo. Isso. Vai subindo, vai indo, vai indo. Kovola. Isso, perde Kouvola. Kouvola. Isso, onde você tá em Kouvola agora. Isso. Aí vai nessa mesma linhazinha de Kouvola para aquele lado lá que você tava indo. Aí você vai ver Taavetti. Taavetti, tá aqui. Isso, essa aí. Morei aí. Certo. Se você for ver, tem essa linha aí embaixo reta, depois dela já é a Rússia. Sim, aqui já é próximo, então, com a divisa com a Rússia. Ok. Isso, de lá de casa para a Rússia era 55 quilômetros, né? E então, nessa vila pequena, inglês não funciona. Certo. Então nem adianta a pessoa falar, sou missionário, estou estudando inglês. É perda de tempo. É bom você comunicar tudo e tal, mas, assim, se você quiser trabalhar com as pessoas no dia a dia, tem que ser finlandês. Então eu pensei, eu não vou estudar 1 ano e meio de finlandês e depois eu largar o finlandês e ficar tentando falar com esse finlandês curto. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, tinha esse curso de enfermagem em finlandês. Sim. E eu fui fazer. Fiz e quando eu me formei, as pessoas falavam assim, parabéns, você é muito corajoso. Eu falei, sim, mas não faço de novo não, misericórdia. Porque foi muito trabalho, mas eu me formei e na mesma vila lá em Taavetti, que você viu, eu consegui um trabalho permanente. Então, eu orava por pessoas, as pessoas perguntavam, ei, você é pastor também?
porque é lá que eu tinha aberto, nós iniciamos a nossa primeira igreja, em 2007. E lá que foi o projeto de comida, que nós começamos a cozinhar e distribuir nas ruas. E então ali eu entrei como aquele trabalho de tendas, né, que você vai entrando dentro da sociedade. Então eu entrei mesmo a fundo dentro da sociedade. Toda vez que eu ia fazer um prático por causa da escola, eu acabava conhecendo uma pessoa, a pessoa acabava começando a frequentar a nossa igreja, né? Tivemos casos, assim, por exemplo, a diretora de todas as creches de Tabet, ela acabou sendo membro da nossa igreja, né? Só porque eu fui fazer o prático lá. Então, assim, várias coisas assim aconteceram. E quando eu me formei como enfermeiro, eu fui trabalhar de noite, né? Como eu falei para você, eu não sou uma pessoa matutina. E assim que apareceu essa vaga de trabalhar de noite, eu falei, glória a Deus, que eu gosto de ficar acordado de noite, madrugada, né? E aí eu fui trabalhar de madrugada. Então, eu tive várias vezes, por exemplo, situação, uma eu posso contar, que não era possível com a minha profissão fazer isso. Mas eu também tenho que escutar a voz de Deus. E aí eu tinha que dar morfina para um cara. Ele ia viver entre 2 horas e 2 dias. Já estava bem velhinho. E antes disso eu liguei para minha esposa e falei, olha, tem esse senhor que eu vou dar essa morfina no braço dele, mas eu escutei que ele pode durar até 2 dias. E aí? Estou pronto, talvez, para perder meu emprego, mas eu preciso falar da salvação para ele. Porque o que acontece é o seguinte, vamos dizer que se eu falasse e depois ele ligasse lá e reclamasse, olha, ele estava aqui falando de Jesus e tal, eu poderia perder meu emprego, né? Mas o que aconteceu? Eu falei de Jesus para ele, ele orou, aceitou Jesus e eu fui trabalhar. Continuei o trabalho e fui para casa. Depois fiquei sabendo que exatamente depois da minha ida lá, 2 horas depois ele faleceu. Ou seja, ele entregou a vida dele para Cristo. Então, assim, a minha vida missionária vai bem mais além do que a minha profissão que foi me dado. Claro que eu tenho que agir da maneira certa, mas isso eu tive a permissão da minha esposa, ela entendeu também, ela falou, não, com certeza, eu entendo o que você está falando, pode ir, se perder o trabalho, perde, mas ele foi para o céu, né? Ou então, se ficar e reclamar, pelo menos, já falou sobre Jesus, não vai saber que não soube, né? Mas assim, então, isso foi a questão que nós iniciamos ali, em 2006, e sempre eu vi essa possibilidade de aprender a língua para poder ser bênção na nação, como a missionária Misa está falando agora. Para ela também é muito importante ela estar aprendendo. A igreja onde eu faço parte hoje, onde nós abrimos aqui na capital 5 anos atrás, ela é uma igreja que tem mais brasileiros, não tem pessoas que falam inglês no momento, mas já teve pessoas que falavam árabe, inglês, e agora tem mais brasileiros que chegaram 1 ano e pouquinho, que começaram a frequentar lá. Então, nós fazemos o nosso culto geralmente em finlandês e português. Por exemplo, domingo agora, eu vou estar pregando em português e minha esposa vai traduzir para o finlandês. E nisso acaba tendo um grande grupo do Brasil assistindo o culto também, que é até interessante, né? Eles mandam mensagem, e esse domingo você vai pregar em português? Se for, manda o link que a gente quer estar escutando aqui o culto. Mas só que isso é uma bênção. E é o que eu falo, é a questão de ondas. Deus nos leva a vários tipos de ondas, a gente vai passando. Quando nós abrimos essa igreja, era as ondas do povo árabe que estava conosco. Sim. Então, eu tive que ser sensível, muito sensível à voz de Deus, assim, na questão de meu cérebro estava quase explodindo. Mas todos os domingos era assim, do inglês para o finlandês, do finlandês para o árabe. Eu não tinha condições de fazer 2, 3 cultos. Uau. Era muito pesado pra gente. Então eram 3 línguas num culto só. Depois, quando os árabes começaram a melhorar e voltaram pro Iraque, aí já era mais só finlandês. Depois teve finlandês e inglês. Agora tem mais finlandês e português. Então a gente não pode estar preso. Ai, meu Deus, mas você trouxe para cá para fazer isso. A gente vai ficar tentando fazer a mesma coisa pro resto da vida. Não, é o que Deus está falando no momento. Quem Ele quer ministrar no momento. No momento agora, por exemplo, nós vemos pessoas do Brasil assistindo o culto e sendo curadas, né? Então, quem sou eu para falar, não vou pregar em português, que eu fui chamado para ficar na Finlândia, eu vou ficar falando só finlandês. Eu falo finlandês hoje em dia, mas quando a gente está na frente da igreja, ou eu falo inglês, ou eu falo português, minha esposa traduz, porque sempre tem mais uma língua, né? Então, Roberto, você começou esse trabalho, trabalhou como enfermeiro e você ainda trabalha como enfermeiro ou não? Não. Deixou, né? Porque quando nós mudamos para a capital,
eu já estava ficando muito cansado, porque eu tinha trabalhado todos esses anos de noite para, durante o dia, passar tempo com a minha família e ainda ter reuniões, né? Então, assim, chegou um momento que eu comecei a ver que eu estava fazendo metade de tudo. Metade no trabalho, metade em casa, metade na igreja. Sim. E aí, quando eu mudei para a capital, eu estava orando em relação a isso. Quando eu mudei para cá, eu fiquei 6 meses primeiro trabalhando e preparando para abrir igreja. Deus deu a data, 27 de setembro de 2015, às 3 horas da tarde, você vai iniciar um trabalho. Eu falei, ok. 2 semanas antes, nós não tínhamos o local de início da data. E 1 mês antes, Deus falou, quando tiver 1 mês antes da igreja iniciar, você vai parar o seu trabalho. Eu falei, capital, aqui eu teria que pagar um aluguel. Lá, a gente tinha nossa casa, que eu tinha comprado, estava pagando a prestação aqui, eu ia ter que pagar um aluguel. Aluguel 3 vezes mais caro do que a prestação que eu estava pagando lá. Eu ia ter que parar de trabalhar. A igreja não tinha como me sustentar aqui, que a gente ia acabar de iniciar. E eu fiz. Eu tomei esse passo de fé. E nós iniciamos a igreja, nem eu e nem minha esposa tínhamos trabalho. Estávamos totalmente sem trabalho. E aí, Deus começou a abrir as portas. 6 meses depois, financeiramente, a igreja podia nos pagar meio salário mínimo daqui, né? E nós começamos assim, e durante todo esse tempo de 2016 que a gente começou a receber o trabalho, até 2018, a gente estava vendo milagre atrás de milagre. Porque não tinha condições de a gente estar sem trabalho. Mas todo mês tinha uma provisão. E não temos mantenedores, né? E nisso que aconteceu em 2018, por causa do programa do The Voice, eu não esperava sobre isso, mas eu acabei chegando até a semifinal do programa e eu fiquei muito conhecido na Finlândia. Sim. Então as pessoas começaram a me convidar para fazer show, para cantar em festa de casamento, festa de aniversário. E aí eu passei essa metade do salário para minha esposa e eu comecei a fazer shows. E com isso eu comecei a receber meu sustento disso. Tá, então depois do programa, aconteceu que em 2018 eu comecei a fazer shows, então por causa disso esse começou a ser o meu salário principal, né? Então, mas mesmo assim eu continuo sempre trabalhando na igreja com a minha esposa, nós sempre trabalhamos. Na nossa primeira igreja, durante 7 anos, nós decidimos não receber nenhum salário da igreja. Então o meu trabalho que eu recebia estudando e minha esposa ficando em casa, era o que a gente ia vivendo, mês a cada mês. E sempre Deus sempre provia. E aí, quando nós viemos para a capital, os 6 primeiros meses também nós não tínhamos esse trabalho, mas só que depois apareceu e depois do programa The Voice eu comecei a fazer os shows, as igrejas me convidavam para cantar e eu comecei a cantar canções no qual eu ministrava sobre experiências da minha vida e também cantava músicas com algum significado, mesmo sendo canções seculares, mas eu comecei a cantar nas feiras principais. São composições tuas, não? Não. Canções em Finlandesas. inglês e tal. E que eu via que chamava a atenção das pessoas, as pessoas paravam. E ali eu contava algum testemunho da minha vida. Isso aconteceu assim, 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 assado. Certo. E aí, outras portas foram abrindo. Quando eu já estava no programa também, já abri sobre a questão de gravar esse novo álbum, que eu gravei em 2019. E agora tem outras coisas. Infelizmente, agora eu não posso falar, porque eu já escrevi um contrato sobre coisas que vai acontecer na televisão da Finlândia, mas depois, ano que vem, vocês podem ver também. Mas eu comecei a receber os outros contratos, e aí eu comecei a ver que realmente, assim, você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Você não pode ser um missionário que veio dos Estados Unidos, que foi para o Brasil, iniciou alguma coisa lá. Você tem que ser aquilo que Deus te chamou para ser agora. É importante você entender de onde você veio, é importante você ver suas raízes, é importante você saber as pessoas que estão ali com você em crescimento, mas ao mesmo tempo é importante, assim, você chegou, vamos dizer, por exemplo, no seu caso, Portugal, 3 anos. Ah, mas aquele missionário com 3 anos já tinha feito aquilo. Você não pode se comparar. Porque a sua história é uma história entre você e Deus. Ah, mas aquele missionário já tinha dado tantos frutos quando chegou em Portugal aqui na década de 70. Ok, foi naquele tempo, entre ele e Deus. A nossa competição maior é entre o que nós podemos fazer entre nós mesmos. Eu estou aqui na Finlândia, esse tempo, e eu sei que algumas coisas já fui adiante, algumas coisas eu ainda não fui, mas estou confiante tão somente
no que Deus vai fazer na minha vida. O Cleiton está em Portugal, tem esse tempo, chegou aí, ele não precisa estar se comparando com nada na Europa, mas tão somente naquilo que Deus está chamando ele para fazer. Que às vezes, por exemplo, as pessoas acham, como eu expliquei, um tipo de missões que a pessoa faz daquele jeito é aquele que é esperado, mas não é. Talvez um canal como esse vai abençoar tantos missionários, e um canal como esse, para mim, seria uma benção se existisse em 99, quando eu cheguei em Londres. Eu estava se sentindo tão culpado de ser um missionário chegando na Inglaterra, daquele jeito, como eu sempre escutava histórias maravilhosas de missionário, né? Que chegava na África, construiu uma barraquinha no meio do nada, e agora eu estou em Londres, morando num apartamento, meu Deus, que pecado, trabalhando, né? E agora, e vou fazer escola bíblica, o chão da escola bíblica é quentinho, não estou nem sofrendo lá, nem preciso botar uma madeira para esquentar, né? Então, por que eu estou aqui nesse lugar? É interessante. Antes da gente mudar do assunto, Roberto, vou fazer aqui uma merchan, porque se a produção deixar, eu vou colocar o link aqui embaixo. Eu lancei um livro online cerca de 2 meses atrás, e o assunto dele é o que a gente está falando aqui, é o que você está falando. Que interessante. O título do livro é Start. Como viver o que tem que ser vivido. E é exatamente essa vibe aí. Eu falo de identidade, propósito, vocação, chamado. E uma das coisas que eu falo é exatamente sobre Jacó, que para mim é um cara, é o meu personagem bíblico favorito, se eu posso dizer assim. Claro, depois de Jesus, né? Mas quando me perguntaram isso na escola de missiologia, quando eu fiz uma especialização, um professor americano dando aula falou sobre quem é o seu personagem bíblico favorito, eu falei e o pessoal começou a rir. E depois eu fui falar, olha, vocês estão rindo de Jacó, mas lembra que ele se tornou Israel. Né? E é exatamente esse lance, essa crise que as pessoas passam, porque Jacó era o seguinte, Jacó era o que as pessoas chamavam ele, era como viam ele, né? O usurpador, o ladrãozinho sem vergonha, se a gente falando num bom português. Só que ele vivia uma crise que ele queria ser Esaú. Ele queria ser o primogênito, ele queria ter a bênção, ele queria ser o que o pai admirava, ele queria agradar as pessoas. Os erros que ele cometeu, na minha visão pelo menos, foi tentando acertar, cara. Foi porque ele queria a bênção. Ele não era aquele usurpador. Só que lá na frente, aí resumindo a história, lá na frente, quando ele tem a experiência com Deus, quando ele não... Apesar dele prosperar, ele ganhar dinheiro, ele casar, ter filhos, a crise de identidade não tinha saído dele ainda. Exatamente. Ele vivia ainda querendo, e então ele teve que ir para o confronto com Esaú. Mas antes de Esaú, ele recebeu a cura, porque ele chegou diante de Deus, passou lá no Val do Jaboque, passou, todo mundo falou, não, agora é eu e Deus. E ali, Deus perguntou a ele, quem é você, cara? Qual que é a sua identidade de verdade? Aí ele falou, realmente, eu não sou esse que eu estou fingindo ser. Eu não sou Esaú, eu sou Jacó. Ele confessou. Isso. E aí, Deus fala, agora sim, então eu vou mudar teu nome, o anjo do Senhor. E aí, eu imagino, cara, que ele deve ter pensado assim, Roberto, então agora finalmente Deus vai me fazer ser Esaú. Aí Deus falou, não é Jacó nem Esaú, você vai ser Israel. Então, assim, o que Deus tem pra gente é muito mais do que a gente pensa ou do que dizem da gente. Isso é verdade. Olha só que interessante. Por isso que quando, até mesmo na questão, quando eu morava no Brasil, eu trabalhava liderando louvor na igreja, tudo, por mais que eu estava fazendo a vontade de Deus, primeiro tinha 2 coisas que deveriam ter trabalhado ali, e que era difícil. Uma era a mágoa que eu carregava, porque eu não conseguia me livrar dela. Sim. Quem é essa? Tô te ouvindo. Ah, é minha esposa. Oh. Não é só você que tem esposa com cara de anjo. Graças a Deus, né, meu irmão? Graças a Deus. Mas isso aconteceu de que eu tinha que trabalhar com essa mágoa, porque quando eu saí do Brasil, eu já era órfão. Meus pais, eles eram pastores no Brasil. Eles trabalhavam. Meu pai teve um ministério muito lindo, né? Ele foi curado de bebida, cigarro, e ele, assim que ele aceitou Jesus, ele começou a abrir igrejas no Brasil. E minha mãe ia atrás dele, mas só que os 2 faleceram muito cedo, então eu virei órfão, já adolescente. Então, quando eu saí do Brasil, no Brasil mesmo, eu tentava ser alguém tentando afogar aqueles ódios, aquela mágoa que eu tinha.
E outra coisa, eu também queria sempre seguir os exemplos de outras pessoas. Eu vi o Ron Kenoly, eu vi o Don Moen, eu vi todos aqueles que falaram, eu tenho que ser igual a eles. Deus vai fluir se eu fizer assim, se a gente cantar essa música. E isso na Inglaterra, Deus começou a trabalhar muito no meu coração. Que não era bem assim. Eu tinha que ser aquilo que Deus tinha planejado. Claro, que não o Roberto velho, mas o Roberto da maneira que Deus criou e debaixo da presença de Deus. Então, realmente, você vê isso como Israel, você vai ser Israel, aquilo que Deus planejou, né? É isso aí. Querido, tem 3 coisas aqui que a missionária Misa tinha pedido, Sim, que eu vamos acho lá. que eu deveria tocar um pouquinho. Primeiro, ela falou da culinária finlandesa, né? Primeiro, o que acontece é o seguinte, para você ganhar, quando você está em outra nação, eu acho importante o seguinte, muitas pessoas criticam muito, porque eu tô com saudade do Brasil, tô com saudade disso, lá, tô com saudade daquilo, e às vezes acabam não entendendo que quando a gente vai para outra cultura, a gente tem que aprender a amar a cultura como um todo. Sim. Então não significa que todas as comidas que vai ter naquela cultura serão maravilhosas, que você vai ter que amar, que a partir de agora é assim, assim, assado. Mas há alguns tipos de comida que você vai amar e você ganha o coração das pessoas por causa disso, né? Então, por exemplo, a culinária finlandesa. Tem pessoas, por exemplo, teve uma vez um líder da França chegou e falou assim, nossa, comida horrorosa da Finlândia, tudo e tal. E isso eu vi e eu tinha acabado de chegar na Finlândia, e eu vi que isso machucou muitas pessoas aqui. Sim. Né? Porque, claro, é a comida deles, é a comida que eles gostam. Então, pelo fato de eu ser casado com uma finlandesa, e ela é bem do interior, então eu aprendi a ver o que é a comida finlandesa, e na verdade é gostosa. Então, por exemplo, tem uma comida que eles fazem, que é uma carne, que não é de panela, mas é uma carne no forno, que fica várias horas, e a carne fica molinha, parecendo a nossa carne de panela. Então, quando eu faço essa comida para os finlandeses, eles gostam muito, porque é a comida deles, né? Então, por exemplo, eles têm um doce aqui, que é até engraçado, todo mundo ri muito aqui na Finlândia, porque o doce tem uma cor bem interessante, para aquela cor daquele negócio feio, açaí, que a gente come no Brasil, o pessoal come muito açaí, eu não gosto daqui de jeito nenhum. Mas, e aqui eles têm esse doce. Mas só que o doce é feito de levado de cerveja, se eu não me engano, ou das coisas do pão, mas quando você come, ele lembra um pouquinho do nosso doce de banana ou doce de abóbora. Então, quando eu comecei a comer, eu falei, eu gosto disso. Aí eu ponho um pouco de creme, assim, um pouco de açúcar, e como que só. E aí as pessoas olham para mim e falam, peraí, você come isso? Tem muitos finlandeses que nem disso eles gostam, mas eu gosto. Então, nisso tudo, você tem que entrar dentro da cultura da pessoa. Por exemplo, eu faço comida brasileira, mas quando as pessoas perguntam, mas então você não deve gostar da finlandesa. Eu falei, o quê? Eu amo a comida finlandesa. Então, a gente ganha trabalhando com a comida local. Então, por exemplo, se eu fosse um missionário que eu chegasse e falasse, olha, eu amo tanto o Brasil, a comida que eu gosto é do Brasil, não gosto da comida finlandesa, não tem nada de graça, não acho graça nenhuma, eu perderia 70% da população. Claro, você não está contextualizado, né, com eles. Agora, Isso no programa, o seu programa de culinária, ele fala comida finlandesa ou comida brasileira? Como é que é? Não, eles queriam que eu fizesse vários tipos de comida, né? Claro que a comida brasileira é muito rica, então tem vários tipos de coisa na cozinha brasileira que eu faço e ensino, então para eles gostam porque eles acabam aprendendo coisas novas. Então eu não preciso fazer muita comida deles, mas claro que eles veem que eu coloco alguns ingredientes que fazem parte da comida deles na comida, e a gente fala em finlandês. Então você ganha o coração das pessoas, porque as pessoas olham e vê essa situação. Por exemplo, se você ver nessa foto aí mesmo, eu fiz um suco de melancia e botei gengibre dentro. Gengibre, algumas pessoas conhecem gengibre aqui, e ficou um suco muito gostoso. Certo. Então, assim, mas eu invento várias coisas. E pelo fato da gente ser, querendo ou não, ser uma família internacional, a gente morou também na Inglaterra, então eu aprendi muitas comidas da Inglaterra, faço comidas que eles encontram todos os temperos, as coisas aqui, né? Que dá para eles aprender, fazer em casa, tentarem fazer. Alguns eles falam que é muito complicado, não dá para eles fazerem. Mas tem algumas que eles falam. Por exemplo, um dia eu fiz uma lasanha de batata, né? Que é uma coisa que eu vi num site de um amigo meu brasileiro, mas só que os ingredientes encontram todos aqui. Eu adicionei algumas coisas lá e várias pessoas falaram, nossa, esse aí eu tenho coragem de fazer, porque é simples. Né? E você vai trabalhando com isso. Então, essa questão da culinária é muito bom. Outra coisa é como usar essa culinária no dia a dia, né? Então, é importante você estar ligado, conectado à sua cultura brasileira como a cultura finlandesa,
você está usando isso no dia a dia. Também a questão... não, desculpa, ela estava falando sobre a questão de usar sobre a língua, né? A língua finlandesa é importante. Ou seja, qualquer missionário que você vá para o país que você for, eu creio que é importante você aprender a língua deles, né? Claro. Porque muitas vezes a gente acaba se perdendo com isso, falando só inglês. Porque eu estou lutando, batalhando com essa língua. Eu sei que nem sempre é fácil. Não é fácil você aprender uma língua nova. Mas, ou então, se não é fácil, se você não consegue ter uma dificuldade no estudo, seria bom pelo menos algumas palavras. Porque você vai ganhar o coração das pessoas. Então, eu sugeriria que é importante usar no dia a dia. Por exemplo, como eu expliquei, na nossa igreja eu não necessariamente preciso de falar o finlandês o tempo todo, mas eu falo finlandês e canto também em finlandês, posso pregar em finlandês. Eu gosto de pregar mais em pequenos grupos, porque às vezes você está falando uma coisa, às vezes está achando que é uma coisa que você está dizendo, e às vezes você pode estar dizendo outra em finlandês, tem outro significado. Mas Porque você não isso domina 100% ainda o Isso. idioma. A linguagem Mas coloquial às vezes foge, né? isso, mas isso não é um empecilho para que você não possa aprender, porque é importante. Tem pessoas que vão pedir oração em algumas coisas e não dá para outra pessoa ficar traduzindo. Conversa de homem para homem. Não dá para você ficar trazendo uma mulher para traduzir o que o homem está falando, as dificuldades da área que ele está passando, né? Ele jamais vai se abrir, né? E então isso é muito importante. E outra coisa também que a missionária pediu para falar é sobre música na cultura finlandesa. Então, eu queria só antes disso, antes de você colocar uma questão de como você usa isso no seu ministério. Você falou da cultura, eu tenho aqui uma foto da sua família, né? Você tem 3 filhos, é isso? Isso. 3, Sara, Amanda e Daniel, é isso. Sara, Amanda e Daniel. É interessante, eu peguei esse gancho para falar de cultura, porque o fato de você usar a camisa da seleção brasileira já chama atenção, né? Se você sai com uma camisa num país desse aí na rua. Isso é uma... Por exemplo, só para você entender, no meu caso, claro, pela minha cor já vão ver que eu não nasci aqui, ou eu sou filho de alguém que veio de outro país, né? Certo. Então, muitos deles, às vezes, podem até chegar a perguntar, você fala finlandês? Aí eu falo, sim, fala, a gente começa a conversar. Muitas pessoas amam futebol. E amarelo, até para mim, a minha cor favorita, eu gosto muito da cor amarela, que é uma cor que chama muito, quando fica muito cinza, né? Eu gosto do clima de cinza, mas quando fica aquele amarelo, eu acho muito bonito, né? Então, assim, quando eu coloco uma camisa dessa, sim, às vezes eu vejo as pessoas na rua, eles olham para mim, dão tipo que sorrir, né? Antigamente era mais pela camisa, hoje jamais por causa que me reconheceu da televisão, ou porque tem um programa de comida, ou porque me lembra de quando eu cantei, ou quando minha filha estava no programa de MasterChef, também eu apareci em algumas fotos, e ela faz parte da escola local, então as pessoas conhecem. Mas, geralmente, quando eu coloco uma camisa, vamos dizer que a pessoa não é uma pessoa que assiste muito televisão, não me conhece, né? Então, quando eles olham para a camisa, é tipo assim, uau, que bonito. Aí já vê, você é de lá também. Então, o que é bonito na Finlândia, que eu acho muito legal é o seguinte, eu posso morar aqui 50 anos. Eles vão sempre falar assim, o Roberto que veio do Brasil. Sim. Mesmo que eu sou finlandês. E eles sabem que eu sou finlandês porque depois de um determinado tempo você pega o seu passaporte finlandês, né? Eu sou cidadão finlandês também. Mas só que isso é muito bom porque você aprende a não esquecer a sua cultura. E para filhos de missionários também é muito importante eles saberem de onde ou outro veio, porque isso ajuda você a não ter a criança a crescer com a identidade de onde ela veio e a amar o local, né? E isso eu já vi várias pessoas falando sobre essa questão que às vezes pessoas que mudam de um país para o outro chegam lá querem ser totalmente ingleses. E aí eles não conseguem falar inglês perfeito com toda a maneira que o inglês fala, mas só que eles não querem mais falar outra língua. Mas só que as crianças começam a olhar aquilo, o que eles vão pensar? Você está falando inglês porque no Brasil é uma vergonha. Deve ter alguma coisa lá. Então você tem vergonha. Então eles vão começar a ter vergonha deles mesmos. Sim. Eles vão começar a esconder metade de onde eles vêm. Vai ser uma crise de identidade. Uma crise de identidade que vai gerar no futuro. Então, é muito importante as crianças... Se o pai fala português, fala só português. Aqui em casa nós temos 3 línguas. Eu falo só português com meus filhos desde o início. Minha esposa fala só finlandês. O inglês eles foram pegando porque eu aprendi inglês na Inglaterra e minha esposa... eu falei para ela, mudando para a Finlândia, eu preciso continuar falando inglês, senão eu vou perder o inglês que eu sei, né?
E então, mas aí eles foram, e criança é esponja, eles suga tudo. Então eles viram a gente falando inglês, começaram a aprender a falar inglês também. E é na escola que também aprendem. Então essas 3 línguas eles acabam falando automaticamente, porque é uma família que a gente sempre tem o inglês, finlandês e português ao redor. Mas é sempre importante perseverar, porque senão, se a gente parar de falar, que, por exemplo, português aqui na Finlândia não é uma língua que todo mundo usa no dia a dia, nem espanhol. Então, se eu parar de falar, isso vai influenciar na identidade deles no futuro. Então, eu uso as línguas. Muito bom. E em relação à música, então, entrando nesse assunto, como é que é isso no teu ministério? Você já falou bastante pra gente que o fato de você ter participado de um programa, participou do The Voice Finlândia, chegou na semifinal, isso te fez ser conhecido na Finlândia, e algumas experiências também de você cantar no karaokê, chama a atenção das pessoas com a mensagem que você comunica, né? Eu acho que se a gente falar assim, mais pentecostalmente, até a unção, né? Você cantando ali, não importa às vezes nem a música que seja, mas a presença de Deus, aquilo que está no seu coração, saindo para fora, vai chegando nas pessoas. E como é que é isso em relação ao ministério, a missões? O que mais que você pode falar para a gente sobre isso, sobre a música? Atender a pedidos aí da missionária Misa. Isso. O que acontece é o seguinte. Primeiro que eu nasci no Evangelho e eu sempre cantei dentro da igreja. Então, minha voz foi sempre usada em ministrar louvor, participar de peças teatrais, sempre exaltando o nome de Cristo. Quando eu cheguei na Jocum, em 96, eu fui para a Jocum, na verdade, para fazer um curso chamado Músicos para Missões, que era no centro de Belo Horizonte. E ali eu tive a primeira experiência de ver pessoas não se matando quando a gente iniciou o Louva BH. Eles iniciaram uns 2, 3 anos antes, que antigamente toda sexta-feira as pessoas pulavam dos prédios no centro da Praça 7 ou passavam correndo na pista ali quando queriam terminar sua vida, né? Então, quando esse povo começou essa missão em 92, 93, alguma coisa assim, toda sexta-feira o suicídio acabou. Não tinha mais. Porque eles estavam levando louvor ali na frente. Então, essa foi a minha primeira experiência de louvor no evangelismo, para missões. E durante toda a minha vida, vindo para a Inglaterra, eu sempre trabalhei ministrando louvor na casa do Senhor. Sempre. Quando nós iniciamos a igreja aqui, minha esposa toca e eu canto. Então, ela tocava e eu liderava louvor no início. Nossa igreja no início era eu, minha esposa e minha filhinha no colo dormindo. E aí o pessoal começou a vir de pouquinho em pouquinho na vila. A gente não tinha microfones, não tinha nada. E a gente juntou um dinheiro uma vez, e quando estava na hora de comprar os instrumentos, um orfanato em Belo Horizonte estava fechando. E eles precisavam de pagar aluguel. E Deus falou, você vai mandar todo o dinheiro para lá. E nós mandamos todo o dinheiro de comprar os instrumentos para aquele orfanato. E algumas semanas depois, uma pessoa deu uma doação para a igreja, e aquele dinheiro que a gente estava salvando durante não sei quanto tempo, em questão de 2 semanas, o dinheiro apareceu e a gente comprou todos os instrumentos. E a gente viu realmente na mão de Deus. Deus cuida dos órfãos e das viúvas. E quando Ele fala, a gente tem que fazer, né? Mas só que o que acontece? Ali, eu sempre vi, assim, o louvor e a adoração como um estilo de vida. Sim. Um estilo de vida que você cozinha adorando, você ora adorando, cuida dos seus filhos adorando, serve o seu vizinho adorando a Deus. E nisso é um incenso de adoração que chega ao trono de Deus. E nisso, a adoração para mim se resume nisso. Eu estou fazendo uma comida, é uma adoração. Eu estou limpando o chão de uma igreja, é uma adoração. Limpando o banheiro, pregando, tudo é uma adoração. E nisso é um estilo que eu vou vivendo. Então, no ministério, eu continuo liderando louvor na nossa igreja, até hoje. Sempre lidero louvor. Sou convidado a fazer parte de conferências onde também sou convidado a liderar louvor, como 2 semanas atrás estava na igreja eu estava nessa cidade da missionária Misa, que lá eu fui convidado também a fazer parte do time de louvor, fora que no intervalo eles convidaram, as pessoas pagaram, tinha 1 hora, para entrar para o concerto, né? O que eu ia fazer, e aí sim, foi 1 hora eu só cantando, mas só que depois de noite teve mais outro louvor também. Então isso é uma coisa contínua, que eu sempre vou continuar. Então, assim, por mais que eu faça shows, é uma coisa no meu dia a dia, que a adoração, ela sempre continua no ministério, sempre até mesmo porque eu vejo que esse tempo que a gente passa na presença de Deus nunca é em vão. Quando eu fui para a televisão que eu falei dessas pessoas sentindo algo,
é aquilo que dentro da igreja a gente sente, mas às vezes a gente acaba deixando de lado, porque é uma coisa que a gente sempre tem, né? Tá acostumado, né? Isso, a experiência que eu tinha de 7 anos de idade, que até hoje eu me lembro, eu tinha 7 anos quando eu fui fazer parte da minha primeira vigília, eles levaram um colchão e falaram, ó, quando você ficar cansado, você pode dormir. Mas era algo tão tremendo a presença de Deus que eu não consegui dormir, eu fiquei a noite toda acordado, e quando foi umas 5, 6 horas da manhã, eu vi aquele pôr do sol laranjado, aquele sol nascendo, aquela coisa mais linda, né, laranjado, e até hoje eu me lembro aquilo. E eu fui para casa dormir, quando eu acordei 1 hora da tarde, eu tava com tanta alegria, né? Eu falei, o que foi isso? Né? Foi tão gostoso passar aquela noite lá. E quando eu tive no programa, quando eu tive aquela experiência também de sentir como se eu estivesse numa noite de oração, eu entendi que é a continuação do ministério, a adoração como estilo de vida, que eu aprendi na Jocum em 96. Essa questão de você, em tudo que você fizer, tudo. Sim. Você estando no prumo de Deus, você vivendo ali alinhado, né, no caráter, integridade, você vai levar esse estilo de vida e as pessoas vão estar te assistindo de longe. E é isso que eu vejo hoje em dia. Às vezes eu passo em algum lugar, a pessoa fala assim, nossa, eu tô te seguindo. Eu falei, sério? É, nós somos amigos no Facebook, mas no Facebook você tem 5 mil pessoas de amigo, então como é que você vai saber quem é teu amigo, né? Mas assim, do nada você vê aquela pessoa, e aí eu pergunto o nome, depois eu vou perguntar realmente a pessoa é meu amigo. E tá lá no Facebook, e tá me seguindo. Então, esse seu estilo de vida atrai pessoas perto de você. Sim. E você continua vivendo com ele, né? Bom, Roberto, a gente precisa encerrar por causa do nosso tempo, para que essa entrevista... Isso daqui também. E daí também, né? Ai. Noite. Eu tenho que ainda preparar também. Pronto. Então, para a gente resumir, esses programas, as pessoas que estão nos assistindo aí, elas conseguem encontrar alguma coisa no YouTube, na internet, ou tem um website? Sim. Geralmente na minha página eu sempre compartilho lá, as pessoas assistem por lá. E também no YouTube tem algumas gravações. Sua página no Facebook? Isso, pode encontrar também. Nós temos a página do programa que a pessoa pode entrar lá, que é chamado Bom Apetite. Em português mesmo, Bom Apetite. Isso, Bom Apetite. Tá, pode Bom entrar Apetite. lá no Facebook, tem a página e eles podem seguir. Tá bem, então nós vamos colocar depois aqui na descrição desse vídeo, na rede social onde você que está nos assistindo aí receber esse vídeo, vai ter aí um link para você acompanhar lá o Roberto. E depois também no YouTube, talvez tenha alguma coisa você cantando no The Voice? Isso, tem vários vídeos lá também, eu cantando. E também a pessoa pode, também se quiser colocar também aí para o pessoal ver, Roberto Brandão Oficial. Que lá também a pessoa pode entrar e seguir. Porque como a amizade de Roberto Brandão, não dá porque o Facebook só dá até 5 mil pessoas, né? Mas Roberto Brandão ainda tem espaço lá. Muito bem, porque aí você pode acompanhar o Ministério do Roberto Brandão na Finlândia, bem inserido na cultura, levando um pouco também dessa brasilidade que Deus o fez nascer no Brasil, para compartilhar com o mundo um pouco da nossa cultura também. Roberto, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado a vocês, queridos. Muito bom, e Deus abençoe esse trabalho de vocês, viu? Amém. Parabéns aí pelo trabalho em Portugal. Você é forte e corajoso, Deus está com você, viu? Amém. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Um abraço.